Público, começando mais um respeitável cast aqui pra todo mundo e hoje uma noite de gala. Hoje eu trouxe uma pessoa super querida aí. O pessoal do circo tradicional não vai conhecer muito ele, hein? Mas o pessoal do circo de rua, os malabaristas, conhece ele. Ele é palhaço, malabarista, compositor, produtor. Ele participou aí de um movimento circense por 22 anos. Então eu estou com ele, Marquinhos Petecada! Cadê os aplausos? Uou! Como é que você faz? Uou! 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 Uou, é. Manda um uou aí pra galera. Uou, os chavões, né? Os chavões dele é o uou! E aí, Marquinhos, sejam bem-vindos aqui. Cara, bem-vindo, né? Ao que prazer, cara. Tô adorando. Eu sou fã do Respeitável Cast. Eu assisto mesmo, eu gosto. Gosto de podcast há muito tempo. É mesmo? Muito tempo. Ó. Desde a primeira vez que eu vi um podcast foi em 2009. Olha só que né? legal, Que tinha que explicar. E daí o seu, eu pensei que era um MesaCast, eu vim de bermuda aqui, eu não sabia, relaxa, cara. Fica tranquilo. Porque Mostra, é tão elegante. Mostra a bermuda aí, ele veio, chegou aqui, veio de Budas Artes. De Budas Artes, muito obrigado aí por ter vindo. E eu queria saber, você nasceu no circo? Não. Não nasceu? Não nasci. Como é que foi essa história? Meus circo? pais são professores. Né? Mas a minha história do circo pega com uma coisa que eu acho que você quer falar muito, que é sobre a arte de rua. A gente está trazendo o Marquinhos hoje aqui porque ele representa, ele fez parte de um movimento, né, que é o Circo no Beco. Sim. Que traz a galera que faz malabares no farol, a galera do circo de rua. Eu vi que tem um movimento tem muitas convenções de malabares. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento que também faz parte do mundo do circo. Sim. Como é que foi essa história de você fez malabares na rua? Eu acho que eu nunca contei essa história, como eu entrei pro circo, que eu comecei pelo malabares, né? Eu aprendi malabares e eu já queria trabalhar com isso e nessa época... Você aprendeu aonde? Eu aprendi, aprendi no ano 2000, um ano que não tinha internet quase, assim, mas tinha um encontro de circo numa escola... A Naudícaros, que virou, acho que o Galpão do Circo, era junto, sim, assim. O Naudícaros tinha uma escola de circo. Sim, ali na Vila Madalena. Isso. E tinha um encontro lá, que eles faziam uma vez por mês, assim. E eu fui lá e já tinha uma galera do circo treinando, eu não sabia fazer nada. E tinha um cara no canto, assim, meio magrinho, assim, que era o Duíco. Você conhece também. O Duíco Palhaço também. Palhaço, ele era... Um abraço aí pro Duíco, ele é do Doutores da Alegria. Ele tem também, muita história para contar. É um movimento legal. A gente quer trazer a galera dos Doutores da Alegria também, que são palhaços que fazem um trabalho incrível. Mas daí foi legal que foi essa parceria ali. A gente estava aprendendo na mesma época, a gente começou a fazer. E foi muito interessante que essa época, em 2000, 2001, foi a época que começou a ter artista em semáforo. Em semáforo. Não tinha, antigamente não tinha. Eu não lembro, nos anos 90 eu não lembro. Eu também não lembro. Talvez eu tivesse, acho que... assim. E naquela época começou a vir muito, assim, 99, 2000, 2001. Eu tenho até uma teoria que eu conversei com a galera que tinha muito argentino nessa época, muito estrangeiro da Argentina. Assim. Por que você acha que vem muito argentino, argentino, chileno? A gente tem que entender um pouco a história da Argentina, né? Que é muito confusa. Porque nos anos 90 tinha a época do Dale 2. Não sei se você viu isso, que tinha uma diferença tão grande no câmbio que era muito barato o Brasil para eles. Para eles era barato. Mas daí logo em seguida entrou numa crise imensa. Argentina. Deve estar até hoje, né? Com o presidente lá. E eu acho que nesse ano teve muitos artistas que saíram da Argentina que não estavam conseguindo trabalhar. Porque o câmbio no Brasil era melhor, então eles vinham fazer malabares aqui. E essa época eles chegaram e foram direto para a região da Vila Madalena. Ali da Rebouças, porque nessa época, em 2000, era conhecido um pouco como um bairro mais boêmio, né? O bairro dos artistas, assim. Então acho que isso que atraiu eles para lá, né? E nessa época eu conheci alguns argentinos lá. Você conheceu o Duíco lá nessa escola do Naudícaros? Aprendeu a fazer malabares? Aprendi a fazer malabares, mas o que aconteceu? O nível desse pessoal estrangeiro era muito bom já. Eles faziam bem, faziam 5 claves, assim, era... E essa época, a grande referência não era a rua, era o circo. Né? Quem começava a treinar pensava, quero trabalhar no circo, alguma coisa assim. E daí a referência era o circo normal, tradicional, de espetáculo. Que mudou, a gente até pode falar disso, assim, como mudou. Mas daí, eu e o Duíco, a gente não tinha um nível técnico, mas a gente gostava de brincar, de ser palhaço. E daí a gente foi para o Ibirapuera e começou a fazer roda. Não tinha ninguém fazendo roda naquela época. E eu acho que eu tive muita sorte, porque a roda é fazer uma roda, chamar o público e passar o chapéu.
Ah, legal. Que todo mundo fala que viaja o mundo, vê essas apresentações. E eu falava, e aqui eu não tinha, né? Em 2001, você ia em qualquer parque, você não via show nenhum. E eu acho que isso me deu uma tranquilidade. Falei, eu posso ir então. E foi muito bom. Eu acho que, não sei se é nostalgia, mas foi uma época muito boa. Assim que trabalhava, dava mas dinheiro. Mas você ia para fazer esse espetáculo, para fazer a roda, mas a necessidade de ganhar dinheiro ou porque você queria mostrar a arte que você tinha aprendido ali? Ah, não, era tudo. Era o que eu queria fazer. Era como eu queria viver. Porque você, teu pai, você falou, teu pai e sua mãe é professor. Então você tinha uma estrutura. Sim. Mas você ia para poder fazer os dois, ganhar um dinheiro e fazer o malabares. Sim, não, tudo valia ali. E foi muito interessante. E era legal, assim, foi aprendizado, né, na prática, que na rua tem isso, né? Talvez e tinha que pedir alguma autorização para o Ibirapuera para poder... Aquela época, não. Não. E muitas vezes é só não pedir que não precisa, né? Se você pedir, eles precisam. Mas como não tinha ninguém, mas o que aconteceu essa época, assim, eu estava trabalhando com o Duíco e um dia apareceu, você deve conhecer ele, o irmão do Marcos Frota, o Neto. Sim, Neto Frota. Ele estava correndo lá no parque, ele viu o nosso show. Falou, nossa, é isso que eu quero, com o sotaque bem carioca dele, assim. E ele falou que estava com um circo no Hopi Hari montado, falou, eu quero uma dupla de palhaços. E foi muito legal que ele chegou, contratou na hora e falou, vocês podem fazer o que quiser. E daí daí eu entrei no circo de verdade. E daí direto do Ibirapuera, que você começou a fazer show de rua, o cara do Marcos Frota te viu e te levou direto pro circo do Marcos Frota. Era, o circo do Marcos Frota. E tava no Hopi Hari, que era o Unicirco, né? Unicirco. E foi uma época muito boa, porque lá, um circo montado dentro de um parque, tem uma dinâmica diferente. Ele é lotado sempre, né? Era de 2.000 pessoas. E o Hopi Hari no auge, né? Era o lugar mais divertido do mundo, que eles falam, né? E era muito legal, porque a gente podia fazer, a gente tinha liberdade total. O circo lotado, eu fiquei até mal acostumado, porque a gente sempre estava com o público lá em cima, assim, mas a gente ficou muitos anos lá trabalhando. Eu acho que foi minha escola de verdade. E aí que lá no circo do Marcos Frota, você aprendeu muita coisa do circo tradicional. Sim, lá o pessoal era tradicional lá. O pessoal era tradicional, o pessoal tinha direção artística, tinha alguém que controlava tudo, como funcionava? Era bem... O Marcos Frota é dessa linguagem tradicional, né? Era uma outra linguagem, né? Era diferente da rua, a gente foi se adaptando lá. E depois, eu fiquei alguns anos lá, depois eu fui para a Arábia, o Circo da Arábia, fui lá para tocar na banda. E quando eu voltei... você chegou aí para aquela turma que ano que você foi para a Arábia? Eu acho que 2007, 2006, por aí. Porque eu fui o primeiro, hein? Foi na turma dos primeiros. Sim. Aí para a Arábia Saudita, fui em 2003, hein? Olha, foi o maior perrengue. Uma hora eu vou contar aqui no... Não, na verdade, eu fiquei lembrando, eu te conheço há muito tempo. Eu acho que a primeira vez que eu te vi, Juliano, você estava mais de 20 anos atrás. Sim. Em um palco, fazendo aquele número da garrafa com aquele óculos Juliette, sabe? Sim. Colorido, assim. Vou fazer o seguinte, bota uma foto minha aí de fazendo a garrafa. Foi essa época. Bota uma foto minha aí fazendo a garrafa. Eu vou mandar a foto pra vocês. Bota a foto aí, bota a foto. Com óculos lá, foi essa época, assim. Mas, então, e daí quando eu voltei da Arábia, eu voltei pro Marcos Frota e fui pra Academia Brasileira de Circo. Que é onde é da Rosana. Da Rosana. Rosana, do Luiz. Do Luiz, lá. Na época era da Marlene junto, tava começando. Espacial, junto, que era ali na Barra Funda. E foi uma época muito boa, porque também era um circo gigante. Era a lona do Garcia. Então, do Unicirco, você foi direto pro... Eu fui pra Arábia. Aí voltou pra Academia Brasileira de Circo. Sim. E sempre trabalhei com evento também, né? Além disso, assim, fazendo alguns eventos. Mas lá foi muito legal. Lá é bem tradicional mesmo, né? Lá eu pude viver isso. Mas o que aconteceu? Eu nunca me desliguei totalmente da rua por causa do Beco, né? Que é uma grande história. E como é que foi? Você foi um dos fundadores do Circo no Beco, que é um movimento circense aqui em São Paulo, que é um local, né, na Vila Madalena, que é o Beco do Batman lá. Perto do Beco do Batman, onde acontecia um encontro toda segunda-feira de artistas de rua. Sim. Como começou esse movimento do Circo no Beco? E assim, você saiu do Circo no Beco. Atualmente sim. Você saiu. Mas o Circo no Beco ainda existe? Acho que sim. Acho que sim. Mas como que foi esse movimento? Que eu lembro que você inflamava ali para acontecer, era o apresentador e fazia os campeonatos de malabares. Eu não sei se eu sou uma pessoa ingênua ou apaixonada, mas eu sempre gostei muito de lá. O Beco aconteceu, tem a ver um pouco isso com a geografia, se for ver, porque nessa época que teve o pessoal que veio da Argentina, eles vieram para esse bairro. Não sei por que eles escolheram por alguma razão ali.
que era melhor para as ruas, para trabalhar, alguma coisa. E daí tinha uma casa lá, do lado daquele cemitério, perto do beco ali, que moravam vários malabaristas. O Duíco morava lá. Era uma casa que assim não tinha um copo que não estava quebrado. Todo mundo fazendo malabares o tempo inteiro. Era muito legal essa época. Não sei se a gente era jovem, treinava muito. E daí teve um cara, o Rodrigo Pereira, o argentino, que ele um dia falou, você tem um número? Você tem um número? Tem um número? Tem um beco colorido aqui do lado. Que isso foi interessante, que nos anos 90 não tinha tantos grafites grandes assim em São Paulo, né? A arte de rua sempre teve, né? Mas teve um cara, o Dimenstein, Gilberto Dimenstein, um jornalista, que ele fez um projeto ali nos anos 90, 2000, que ele pegou patrocínio de tintas e pintou muitos muros com artistas. Que legal, assim, isso é conhecimento, né? E não, porque não tinha esses grafites igual tem na Vila Madalena. O pessoal vai lá tirar foto. Hoje em dia virou um ponto turístico, né? E foi muito legal o que esse cara fez, muito interessante. Ele morreu um pouco antes da pandemia. Ele escrevia na Folha, assim. E como ele fez uma diferença na cidade. Porque ele pegou vários jovens artistas ali e começou a pintar muros. Ele fez um projeto 100 muros, 200 muros. Foi colocando em tudo e a gente viu um lugar bonito. Falou, nossa, esse beco é muito bonito. Vamos fazer um show aqui. Então, como uma coisa atraiu a outra, né? Sim. E naquela época, era um lugar que os boêmios iam para Vila Madalena. Era um lugar de encontro de músicos, assim, que eu acho que não é mais. A cidade andou muito, assim. E dessa época, foi até no Dia do Circo, 27 de março de 2003, a gente foi sem pretensão nenhuma, falar, vamos fazer um show de rua. A gente passa o chapéu. E foi muito bom. Lotou. Lotou. E vinha, por exemplo, o Circo no Beco, vinha públicos de fora ou era mais a galera que ia da arte de rua mesmo? Não sei se é a minha lembrança, assim, mas eu lembro de lotar, de ficar bem cheio, aquela coisa da calçada, o pessoal não conseguia andar, assim. Legal. E vinha muita gente desse circo novo, algumas do circo tradicional já tinha um pouco, mas muito da boemia, muito a juventude estava lá, né? E daí a gente aproveitou que segunda-feira é o dia do circo, né? É, o dia da folga, da folga do circo. Por isso que nosso programa é de segunda-feira, dia mágico, né? Dia mágico pro circense, né? Que antes era no Paissandu, há 100 anos atrás era lá. Né, que agora está até voltando. O Largo do Paissandu. O Largo do Paissandu ali, porque antes os circos montavam por ali, né? Sim. Mas daí a gente aproveitou. Essa época, 2000, no Paissandu nem tinha museu ainda. Né? O centro mudou muito, né? Para quem não é de São Paulo, assim, tem que entender isso, que não é estático, né? Porque o que aconteceu? A Vila Madalena, naquela época, 2003, 2004, 2005, essa época, os anos 2000, foi muito legal. E ninguém tinha pretensão nenhuma com nada. A gente fazia só pela diversão. Era segunda-feira, a gente ligava um som, punha uma luz. Quem quiser fazer um show, faz. E eu acho que isso que foi o segredo do beco, não tem pretensão nenhuma. Então as pessoas se davam. E né? durante... você ficou lá 22 anos, Sim, é que você falou, né? É. Toda segunda-feira. E quando chovia, não tinha. Não, Aí cancelava o encontro. Sim, lá alaga, né? Tem isso, né? Mas assim, era toda segunda-feira. Toda segunda. E uns cabarés uma vez por mês. E alguns outros eventos, assim. E aí esse movimento ficou muito conhecido, né? O Circo no Beco, né? Ele pegou... Muitos artistas dali, por exemplo, a gente estava falando que é um movimento de rua, né? Porque tem o circo tradicional, tem o circo dos artistas de rua, tem o pessoal, ex-artistas de rua, o pessoal que joga malabares, faz performances no Farol, né? Tem muitos artistas muito bons. E dá diferença, né? E tem o pessoal do circo contemporâneo. A gente estava falando, é igual uma profissão, tem as diferentes vertentes aí. Não, foi muito acolhedor lá. O Anderson, ele meio que começou um pouco lá, assim. O Anderson, malabarista que veio da rua e foi pro circo. A Rosana levou ele lá pro circo. Você, né, que levou ele. Como é que foi a história? Conta aí. Eu que estava trabalhando lá com a Rosana e daí o malabarista saiu. E ela falou, Marquinhos, eu queria muito malabarista, mas que fosse bom. Daí eu perguntei, o que é ser bom malabarista? Ela falou, se conseguir com 4 claves fazer aquele truque que joga 2 para um lado, 2 para o outro, se fizer isso é bom. É bom. É bom. Daí eu cheguei e falei isso pro Anderson. Falei, Anderson, ela falou isso. E o Anderson tava lá no beco. Tava no beco, né? Frequentava o beco, ele trabalha na rua. E daí eu falei isso para ele, ele adorou a ideia. Ele já fazia o truque, ele falou, nossa, eu sei fazer. Vou lá então. Vou lá. E foi muito legal, foi a primeira vez que ele trabalhou no circo e agora ele é uma lenda viva do circo, né? Já trabalhou fora do Brasil, trabalhou no Peru, em vários circos de Nápoles. O Anderson, ele tem um nível de número que eu acho que trabalha em qualquer circo do mundo. E ele veio da rua. E agora, aproveitando, por que o artista de rua não se prepara? Porque eu tava falando,
Os circos, no Brasil a gente já falou aqui, né? Tem muitos circos, mais de 700 circos. Sim. Por que o artista de rua não se prepara para poder trabalhar no circo? No circo normal, tradicional, que viaja. Porque assim, hoje em dia tá precisando de artista, o mercado tá aquecido de artistas, estão pagando bem e eu vejo que tá faltando, porque tem bastante artista de rua. Por que a galera da rua não prepara um número e se adapta ao circo tradicional? Porque dá pra ver isso pelo tempo, assim. Porque, por exemplo, tem uma escola nacional de circo no Brasil. Tem. Né? A Escola do Rio. E lá é interessante que quem se forma lá não vai trabalhar nem na rua, nem no circo tradicional. Vai trabalhar tudo fora do Brasil. Fora do país. Já tem vai várias direto. Empresas que é uma coisa, não sei se ainda é assim, mas é uma coisa estranha, né? Porque a produção do circo não fica aqui, né? Alguns artistas ficam aqui, fazem alguns eventos, alguns não sei números se isso mudou, si. mas uma época era muito focado isso. A pessoa fazia a escola do circo para trabalhar em... Eu acho que até o mundo mudou, porque antes era trabalhar na Europa. Acho que agora é trabalhar no mundo. Sim. Né? Cada vez mais tem para a China, tem para a Arábia. Assim. Mas você acha que, por exemplo, por que eles não vão para o circo? Porque eles gostam de fazer o malabares de rua, de jogar o malabares na rua. Eles gostam de ficar lá. Por que eles não vão para o circo? Porque o circo tem que entender, eu acho que na linha do tempo. Né? Porque o circo esse tipo de circo que você fala é uma criação que tem uns 200, 300 anos, né? Muito que tem a ver com os Estados Unidos, esse esquema, né? De lona, picadeiro, tudo. E quando eu comecei, a minha grande referência para todo mundo era o circo. Todo mundo falava, eu vou aprender, vou numa escola de circo, vou pegar informação do circo, quero trabalhar do circo, mas eu acho que isso mudou um pouco. Porque eu acho que quem começa hoje a fazer malabares pode fazer uma carreira inteira sem nunca pisar numa lona. E pode ser de muito sucesso. Antigamente, não. Como que seria essa carreira assim? Porque eu acho que na rua, que talvez o pessoal não entende muito, tem até um preconceito. Isso é importante a gente falar, porque, por exemplo, o cara vê o cara... esse aí tá jogando malabares igual aquele cara do Farol. Mas eu acho que isso mostra mais da pessoa do que do Mas é a imagem que a pessoa tem. Com arte de rua eu posso falar um pouco. Eu moro em Budas Artes, eu toco lá na feira. Eu faço alguns shows assim. Eu não faço sinal, teria que chamar alguém que faz sinal, porque todo mundo tem a curiosidade de quanto ganha, né? A gente vai falar, quanto ganha o artista que joga malabares no Farol, ou que faz o artista de rua, que nem o Marquinhos faz lá na Feira do Imbu. Quanto ganha por dia, né? E para ver como mudou, agora mudou com o Pix, né? Agora todo artista de já tem a plaquinha do Pix. Não tem como não ter, né? Mas o que acontece do circo tradicional? Por que o pessoal não vai para lá? Porque eu acho que tem preconceito quase dos dois lados um pouco. O circo tradicional, como o nome já diz, ele é tradicional, né? Ele traz muitas as coisas boas e ruins tradicionais. Assim, tem coisas muito graves, se for ver, assim, porque a política é muito diferente no circo tradicional. Assim, a ideologia política é muito diferente. Assim. Não dá para generalizar. Igual em qualquer profissão, né? Tem o pessoal do tradicional, o pessoal do arte de rua. Não, eu acho que não dá. Eu não consigo falar todos os circos são assim, mas eu não conheço poucos circos assim com uma ideologia progressista. Sabe? Que ele fala, meu espetáculo é para... Tem algum outro viés além da bilheteria, assim. O circo tem isso que é natural do circo. Não é uma crítica, assim. O circo está lá para fazer um espetáculo. Eu lembro que tem numa palestra daquela Hermínia, sabe? Aquela historiadora, que faleceu ano passado até, Hermínia. Do Circo Nerino, né? Ela é tradicional de circo e ela falava uma coisa assim, que ela é de família cigana. Sim. Né? Daí quando ela chegou aqui no Brasil, o pessoal não estava gostando muito de cigano, estava tendo um preconceito. Daí eles mudaram o nome do circo, mudaram a roupa para não parecer cigano. E eu acho que é natural que isso aconteça no circo. Assim, se o circo tem alguma ideologia que está meio que em choque com a ideologia que vai pagar a bilheteria, o circo se molda um pouco. Não estou falando isso como uma crítica, assim, que o circo precisa ter uma ideologia, uma mensagem. Sim, o circo tem que divertir e agradar. Sim, fazer o público se divertir. Mas é muito chocante isso. Eu acho que uma pessoa que tem uma proposta mais artística de querer passar uma mensagem, eu acho que às vezes não tem não tem a oportunidade no circo tradicional. Ou talvez às vezes não consiga conviver. Sabe, assim, é muito diferente, assim,
Isso aí a gente tá falando de uma proposta artística da pessoa. Sim. É um estilo de vida, às vezes, da pessoa e em querer passar aquela mensagem também. Que, às vezes, no estilo de vida do circo tradicional, não cabe. Né? Não cabe. Mas, então ele prefere fazer o número dele Respondendo isso, por que não vão pro circo? Eu acho que tem um pouco isso. E tem o lance que, antigamente, não dava para trabalhar tanto fora em eventos, assim. Tinha até, mas agora tem muito mais. Agora tem os editais. Sim, né? sim. Não sei se é bom ou ruim, mas tem muita gente de circo que vive de edital. Sim. Que é um edital atrás do outro. Nunca pisou numa lona, e essa pessoa fala que é de circo, né? E você acha que quando... É isso que você falou agora é interessante. A pessoa fala assim, eu não... O pessoal do circo mesmo fala, mas esse cara nunca... Ele acha que é de circo, mas ele nunca pisou na lona. Mas isso é mesmo. Às vezes você fala assim, o que é o circo? Então a gente está falando da arte circense. Então a gente tem que entender que tudo isso é em prol do circo, da palavra circo. Não importa se o cara joga malabares na rua, se o cara trabalha no circo tradicional, trabalha no circo do Soleil, trabalha no circo contemporâneo. O importante é que ele faça um trabalho bem feito e eleve o nome do circo. Que eu acho que isso que é uma das coisas mais que a gente tem que entender é isso. Por que ele não vai para o circo tradicional? Porque às vezes ele não quer, mas... Pra galera que tá assistindo, se você tiver a oportunidade, vai viver no circo. Sim. Você teve essa oportunidade de Sim, morar, viver, pra você também sentir essa experiência. E voltaria também, assim, essa experiência de viver no circo de lona. É muito diferente. Porque a galera da rua tem que passar, eu acho que todo mundo tem que passar pelas experiências. Eu vivi no circo de lona, agora eu vivo no circo para eventos. Então eu tenho essas duas comparações e respeito os dois lados. Né, a galera de rua. E agora falando um pouquinho do preconceito. Sim. Por que você acha que a galera tem um preconceito com o artista de rua, assim? Porque cada um deve ter o seu motivo, assim. Mas eu acho que tem... Não sei se é absoluto, né? Eu acho que tem muita gente que admira o artista de rua. Eu acho muito legal, assim, às vezes, a opção um estilo de vida, que nem a gente estava falando, né? Sim. A pessoa tá ali Não, eu acho que mudou muito. Assim, é um paradigma, assim, porque eu acho que 20 anos atrás todo mundo viajava para a Europa, ia numa praça na Espanha e falava, nossa, que lindo. O cara, mímico, né? Fazendo mímica na frente da... eu lembro que o Calado foi para a Arábia, acho que um ano depois que a gente. Mímica na Torre E ele, na volta, ele parou lá, ficou um dia lá na França, em Paris, e ele parou lá e fez um... Cara, ele falou, eu ganhei muito dinheiro, eu ganhei 80 euros aqui em um dia. Então eu nem saberia responder por que tem esse preconceito, porque as pessoas trabalham bem, que nem agora tem o movimento dos artistas de rua. Você me falou que tem o MAR, né? Que olha só, para quem não conhece, o MAR é um movimento artístico de rua. Sim. E a galera se organiza. Como é que funciona esse... Porque quando eu comecei, não tinha, 20 anos atrás não tinha shows em rua. Você ia para qualquer praça, não tinha. E atualmente está acontecendo o contrário. Tem tantos shows que eles têm que organizar que não dá para todo mundo fazer ao mesmo tempo. E daí o MAR, o Movimento dos Artistas de Rua, eles fazem umas votações toda semana. Assim, é um grupo? É um grupo aberto. Assim. Da galera de rua? É um grupo de WhatsApp que fazem algumas reuniões, não tem uma liderança, nada. Assim. E eles se ajudam um pouco para controlar, assim, que nem a Praça Augusta, que é bem concorrida. Eles fazem votação para não dá para ter 5 shows. Falar, vou ter 3 hoje. Por exemplo, hoje eu vou me apresentar na Praça Buenos Aires, lá em Higienópolis. Eles controlam Buenos Aires também. Daí quando você fala isso do preconceito, eu nem sei porque eu só vejo admiração, porque esses grupos todos assim é de um nível muito bom. É um nível que pau a pau com qualquer circo. Assim. Inclusive, no teu caso, né, que o cara passou e falou, vamos lá pro circo. Talvez isso do preconceito. Quando eu entrei no circo, teve muito preconceito. Falava, você é Loki. Loki, né? De praça. Né? Tem essa gíria no circo, né? O cara é Loki de praça. Por que você acha que eles falam isso? Porque o circense se acha melhor que eles são fechados. Não, porque o cara do circo tradicional, ele se acha... Eu sou Loki... eu posso falar aqui, eu sou Loki de praça, nasci na praça e fui pro circo. Não, mas já entrou na sua veia, né? Não, eu sei, mas assim, a pessoa fala, o cara é Loki de praça, mas... Eu acho que não existe esse termo. Se a pessoa se apaixona pelo circo e ama o circo, cara, não interessa. Que nem eu vi uma frase aqui no podcast que o cara falou assim, eu não nasci no circo, mas o circo nasceu dentro de mim. Então isso daí já acaba com essa gíria de Loki de praça. Eu também escutei uma frase assim, falou, eu não sou a 4ª geração, eu sou a primeira, é melhor ser a primeira do que ser a última.
Então. Né? Então, tem várias, tem o outro lado também. Essa coisa de falar preconceito é fase. Lembra uma fase que falava que o circo acabou? Isso, né? São fases. E eu falo sempre assim, que o circo, ele nunca vai sair da moda. O circo nunca vai sair da moda. O circo é uma arte que é infinita, ela vai durar para sempre. Sei, não, mas tudo é possível. Eu acho que na pandemia deu para mostrar como o circo parou, né? Aproveitando falar, né, que assim, você falou da pandemia, mas, por exemplo, muitos artistas, né, do circo foram pra rua. Sim. Por exemplo, mesmo, pro Farol, máscara, né, a Carol Rigoletto, que é uma malabarista premiada, conceituada, ela foi fazer malabares na rua e o que manteve ela na pandemia foi o malabares na rua. Sim. Muitos circos tiveram que se adaptar à rua. O que eles fizeram? O drive. Levaram a rua para dentro do circo. Que coisa foi isso? Não deu dinheiro, mas ajudou o circo a se manter. Sim, foi uma época difícil ali, na pandemia. E você falou isso do preconceito, mas eu acho que atualmente... Isso já está se desmistificando, está saindo? Não sei, eu não sinto, porque são tão boas produções que tem na rua, assim. E tem uma outra coisa, que tem pessoas que vão para a rua com vários intuitos, né? O principal é trabalhar, né? Conseguir dinheiro. Mas tem muitas pessoas que vão para a rua com o intuito realmente de democratizar a arte. De rua. De rua. Não, falar, eu quero mostrar para todo mundo. E tem gente que só quer fazer isso, só apresentar na rua mesmo. Sim, tem um pouco. O Piva, você já trouxe ele aqui? O Rogério Piva a gente está tentando trazer também, mas a agenda dele, né? Ele tem para falar sobre a rua, assim, porque ele trabalha em circos top, mas ele fala, eu gosto de trabalhar na rua. Domingo passado ele fez na frente da casa dele, assim. A rua tem um charme também, você mostrar em lugares que a pessoa nunca fez um circo. Porque o circo acaba sendo um pouco caro também. Sim, né? sim. Você vai levar a família, comer... acaba atingindo outros lugares que os artistas de rua... E daí dá para ver como mudou. Por exemplo, a convenção. A convenção do circo começou essa época também, em 2000. Na época do Circo no Beco. Foi um pouco porque antes. A gente tem as convenções brasileiras de malabares e circo. Sim. Né, que são... É um grupo, grupo, uma organização, né? O circo tradicional nunca se uniu em festivais. Tinha o Troféu Picadeiro, que voltou agora. Sim. Mas a galera nova... Eu vejo que esse movimento dos festivais, desse convenção de malabares é muito forte. Sim, os malabaristas ficam doidos para ir para convenção lá. Nossa, é ótimo. É ótimo, né? Que treina muito, se desenvolve. Eu já paguei a minha próxima, que vai ser em Brasília, em junho. Eu fiz a pré-inscrição que você paga, ela fica uma semana, tem comida, tem tudo. Se organiza, é uma convenção. Mas foi interessante ver que foi junto com a minha carreira artística, assim, esses anos 2000... Começou também a juntar mais pessoas. Assim, a convenção de circo o pessoal tradicional não conhece. Não conhece. Acho que são até convidados, não sei se tem interesse ou não, que é difícil que às vezes viajasse. Mas e pode ser que dentro dessa convenção tenha muitos talentos ali, né? Não, com certeza. A convenção está no número 23, 24. Foi inspirado um pouco pela Convenção Europeia, que está no número 40. Ah, que legal. Foi inspirado pela Convenção Argentina também. Legal. Então, eu acho que é um pouco o que o pessoal de circo não conhece, por preconceito ou não, mas é super divertido, porque fica, imagina, várias lonas montadas durante uma semana, várias oficinas, vários eventos. Convenção tem aberto ao público também? É aberto, tem coisas para o público, tem coisas fechadas, tem oficinas avançadas, assim, que você fica 3 dias estudando alguma coisa. Tem noites temáticas, Noite do Fogo, o Renegados, que o pessoal tradicional não conhece, tanto que são números mais... que foram renegados, né? Números mais adultos. São coisas que não tem muito no circo mesmo. O circo é uma linguagem infantil, se for ver. Porque circo é para criança. Sim. Se for ver, né? Quando eu treino, eu sempre lembro disso. O circo que eu quero fazer é para criança, né? É para agradar a criança e indiretamente os pais, né, ali, né? E o de rua começa a ter isso, que às vezes é para uma mensagem, para um teatro, né? Tem essa diferença. Legal você explorar essa diferença do circo tradicional a gente tá e trazendo, da rua, porque os dois não se conhecem. Na verdade, a gente está trazendo você aqui para dizer que o circo é uma coisa só. Não importa se é de rua, se é circo tradicional, se é circo contemporâneo. A gente está querendo desmistificar algumas coisas do mundo do circo, trazer você aqui, que é um representante dessa arte, conhece muita gente da arte de rua. Eu te conheço há muitos anos também. E falar... Essa coisa das convenções de malabares. Teve um cara aí que deu um calote na turma aí na convenção de malabares. Vamos falar, como é que foi essa história aí? Prenderam o cara lá? Que eu não participei. Aonde que foi essa convenção? Foi um encontro, qual era o nome? Retiro Malabarístico. Retiro Malabarístico.
Eu nem posso falar muito, que eu não conheci tanto, mas foi um caso, não sei o que aconteceu. A pessoa organizou um evento que já acontecia há muitos anos, que era um retiro malabarístico, as pessoas iam lá para se enfornar em treino. Sim. E no ano passado, a pessoa que organizou deu um calote. Deu um Resumindo, calote. foi isso. Deu um calote na turma. Mas tem convenções, tem muitas. Tem a Nacional, tem a Paulista. Qual que é a convenção que a galera pode ir que não tem chabu, que não vai dar errado? Todas, porque convenção é uma coisa que você faz parte também, é uma coisa muito de voluntariado. Assim. Então, você vai lá para acrescentar alguma coisa. Então, eu vejo não leve os seus chabus para a convenção, leve suas soluções. Eu vejo que o artista de rua, eles são muito unidos. Eles são muito parceiros um do outro, ajuda. E eu acho isso muito legal, né, em você, nessa parte do circo, né? Eu acho muito legal, né? Essa união muito com o Beco, que é uma família, se for ver o Circo no Beco. Eu não estou participando agora da produção, eu saí ano passado, mas é uma grande família. E tem outros grupos parecidos, que nem em São Paulo tem o grupo do Ouvidor, que é uma ocupação que tem meia 12 circos, tem um pessoal que organiza. Tem muita gente lá, e muita gente assim com um nível que você ficaria surpreso. Assim, legal. Um nível absurdo, pessoas jogando muito, mas com uma mensagem um pouco mais política. Sim. Então, por isso que eu não sei o quanto chega no circo, o circo chega lá, mas é legal esse intercâmbio. Porque assim... Se eu fosse um dono de circo, eu contrataria alguém de lá, sem sombra de dúvida. Assim, pelo nível de... Então, você acha que se os donos de circo que estão buscando artistas olhassem para a galera desses grupos, o pessoal de rua, olhasse por um olhar diferente... sem dúvida. Eles iam trazer muitos talentos para o mundo do circo. Sem dúvida. E a galera de rua também ia conhecer a galera do circo tradicional. Ia trazer o quê? Pipoca. ia trazer mais... Não, ou trazer um diálogo. Um diálogo, uma Porque coisa... eu acho que é necessário isso. A pandemia me fez muito pensar isso, o quanto a gente precisa de arte. Né? Porque a gente viveu um tempo sem arte, né? Porque a gente fez as coisas online. Mas nem se compara, né? Eu fiquei muito lembrando aquela história da formiga da cigarra. Você conhece? Não conheço. É uma história antiga lá da... Porque formiga, ela faz formigueiro, parece que trabalha muito, né? E a cigarra fica fazendo aquele barulho, parece que ela fica tocando música. Então tem essa história, né? Famosa a cigarra e a formiga. Você deve conhecer, porque o fim dessa história que eu não sei. Que a cigarra ficava só tocando música. E a formiga trabalhando. E a formiga falava, cigarra, vai vir um inverno aí, você vai se dar mal. Você tem que fazer alguma coisa. Fala, não, eu vou tocar. E daí veio o inverno. Você lembrou dessa história? Não tô lembrando. Não, é famosa, só acho que é da grega, né? Sabe a história aí Conta aí a história não, aí, então. Não, é que eu quero saber o fim, porque o fim eu não sei. A formiga falou, vai trabalhar. Mas daí a cigarra falou, eu tô trabalhando, ficou tocando violão. E daí veio o inverno. E a formiga estava bem no formigueiro, cheia de comida, e a cigarra não. E daí a cigarra foi ficando com fome. E daí o que aconteceu com a cigarra? Te pergunto. Morreu? Então, qual é a moral da história? É a moral, eu te disse, é a moral da história, né? Eu te disse, vai trabalhar. Vai trabalhar. Eu não sei a moral, depois eu pergunto para vocês. Qual que é a moral da história aí? E o fim dessa história, porque eu pergunto e fico, qual é o fim? Eu já escutei vários fins. Esse fim, que a gente chegou mais óbvio, que a moral da história é vai trabalhar, cigarra, é o que todo mundo conta, se você perguntar. Mas se você pesquisar mesmo, tem um outro fim. Que a cigarra começou a passar fome e a formiga não. Né? E daí a formiga tinha que trabalhar também. Daí, quando ela começou a trabalhar, ela falou, nossa, eu não estou conseguindo trabalhar bem porque eu ficava escutando a música da cigarra que me fazia trabalhar aqui 8 horas por dia, 6 por 1. Entendi. Era a música da cigarra que me fazia tolerar isso aqui. Agora que a cigarra está para morrer, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar. Daí... Uma alimentava a outra. Não, daí ela falou com a rainha formiga, daí falou, olha, ela é útil aqui, a cigarra. A cigarra, porque senão você não trabalha. Se for ver, é uma coisa de consciência de classe, né? Que a cigarra falou, eu não tenho que construir um formigueiro. Sim. Mas o que eu estou fazendo é importante para você construir um formigueiro, sim. Eu te ajudo. Ou essa é o final mais romântico, porque eu acho que todo mundo leva a risca, é aquilo que eu te falei. E hoje o público ele precisa sorrir, né? Então o público precisa da arte. Mas isso... Os 4 textos que eu peguei é esse
Esse final. Mas é legal perguntar para as pessoas, fala, qual é o seu final? O que aconteceu? E todo mundo fala esse final seu. Falou, ela se deu mal, devia ter trabalhado. Porque é o mais óbvio ali. Não tem essa coisa de classe. Sim. Mas o que eu vi na pandemia, porque o que aconteceu? Quando fechou o circo, cara, as pessoas continuaram vivas. Sim. Sabe? Deu para ver que a gente fala, não, é super importante aqui, mas você viu que cortou. Cortou, né? E daí me fez pensar isso. Falar, nossa, então será que quando voltar a gente vai fazer a mesma coisa, vai fazer só pelo dinheiro? Porque daqui a pouco vai acabar de novo. Sim. Na pandemia eu acreditava muito nisso. Sim. Tomara que não seja verdade. Eu pensei, vai acabar a pandemia, a gente vai ter um hiato, depois vai acontecer outra, vai fechar de novo. Vai fechar de novo, né? Bom, aberto ainda. Mas e na pandemia os artistas trabalhavam no farol, alguns. Não, eu acho que salvou muito foi a ajuda do governo. A ajuda do governo, A ajuda do governo. Eu usei. Porque essa época eu estava morando no Imbu, num projeto cultural lindo, lá no Imbu, que era Virada Eco. Tinha uma barraca na feira do Imbu, que eu estou retomando agora. Sim. Só agora. Fechou tudo. Daí eu falei, nossa, cara, a gente tem que fazer a arte ter uma função a mais, porque ela é meio descartável, porque você não vai deixar de comer, mas você deixa de ir no circo. Sim. Então, eu acho que me serviu para isso, para dobrar um pouco a aposta na arte. Sim. Eu falei, muitos circos depois, né, que voltou na pandemia, lotou. O povo tava com saudade, né, de ir. E vamos fazer o seguinte, quanto ganha um artista jogando malabares no farol? Quanto ganha por dia? Só pra galera saber, porque assim, hoje em dia tá difícil, né? Porque a galera não anda mais com dinheiro, né? Não, mas o Pix. O Pix, né? Mas dá tempo ali no farol de dar o Pix? Eu não saberia responder. Eu acho que ganha o quanto a pessoa trabalhar. Tem gente eu conheço pessoas que viajam o mundo só no sinal. Só no sinal? Só no sinal. Mas por dia, assim, a média? Não saberia falar. Porque eu tocando... Você toca na feira do Imbu lá? Eu toco na feira, varia muito ali. Às vezes eu fico conversando, assim, não é meu principal ganha-pão, né? Eu trabalho mais com eventos, trabalho com... Tá, mas a média, você não tem com um valor assim? Eu não saberia. Eu acho que é 0 a 1.000. Eu acho que a Carol teve aqui, né? A Carol falou que é uma média de 150, 200 por dia, né? Que o cara ganha por dia jogando... Até 400 por dia, de repente, se o cara trabalhar muito, que nem você disse. Dá para trabalhar de várias formas. Eu trabalho na rua junto com a revista Palco Aberto, né? Sim. Eu tenho essa revista que eu faço. Essa revista que você faz muitos anos já, né? Muitos hiatos também, que é a revista Palco Aberto. Malabares, circo e arte de rua. Eu comecei isso em 2004, 2005. Uma época que não tinha internet, né? E era uma forma de divulgar os encontros, os festivais, assim. E eu nunca me adaptei para o mundo digital. Sempre foi a revista impressa. Porque daí quando eu faço show na rua, eu passo o chapéu e depois eu vendo a revista. Eu vendo assim, coloco num cordel. E vende pra turma. E vendo, assim, um brinde, né? Então tem muitas formas de trabalhar na rua, né? Não dá para falar uma coisa certa. E como é que o cara, por exemplo, a galera que tá começando, assim, como é que o cara começa a trabalhar na rua? Primeiro trabalho, assim, como é que ele faz? Nada sozinho, sabe? Tem tanta gente, assim, que encontra seu grupo. Tem grupos que acolhem muito bem. Eu acho que essa é um pouco a diferença, assim, que mudou. Porque o circo tradicional, ele só vai pegar... Às vezes você tem que ter o sangue para entrar, né? Você tem que ser tradicional, às vezes, para entrar. Na arte de rua, não. É mais aberto, é mais... Tem de tudo, né? Então, eu acho que isso. Você quer trabalhar com o circo, saiba que você não está sozinho. Tem os encontros, tem a convenção, tem os festivais, tem a revista Palco Aberto, tem o podcast. Eu fiz um podcast, todo mundo fala que fez o primeiro podcast de circo, eu acho que eu fiz. Foi em 2009, 2008, estava começando isso. Eu fiz um experimento, porque o que eu gosto de podcast, eu escuto muito. De não ter o áudio, o visual que nem tem aqui. Sim. Mas porque quando você escuta, eu sempre fui desse de lavar a louça escutando, né? Eu nem sei a cara do pessoal que eu escuto. Eu imagino a cara. Sim. Eu acho que esse é o poder do podcast. E aqui você pode ouvir no Spotify, dá no YouTube, onde você quiser. Você pode ouvir aqui o Respeitável Cast. Eu fico treinando, escutando podcast. Por que eles precisam olhar pra nossa cara? Né? Se bem que aqui tá bonito, né? Que aqui tá virando talk show aqui do circo, né? Então... Eu sou muito fã de podcasts de circos. Tem esse que eu fiz, o seu eu assisto muito, do Richard.
Sempre que tem algum evento lá no Museu do Circo que fala sobre mídia, quem está publicando coisas, assim. E você, o que você acha, Marquinhos, do que você morou, viveu no circo também, Sim. e é um artista de rua, o que você aprendeu no circo de lona? Porque eu acho que a gente pode até tirar um pouco essa história, circo tradicional. Sim. No circo de lona mesmo, o que você aprendeu no circo de lona que você leva pra rua, e o que você aprendeu na rua que você leva pro circo de lona? Eu aprendi quase que tudo lá. Não sei quem me falou, eu vou lembrar que falou alguém fez um show no circo, assim, saiu do número e falou, tá meio estranho o público. E daí a pessoa falou, peraí, não existe público ruim. Ele falou assim, que coisa de público estranho? Não tem essa não, cara. Público não tem. Nada é culpa do público. Uhum. Eu acho que eu trouxe um pouco disso, assim, que não é o público que tem que entender a piada, né? Uhum. É o artista que tem que mostrar. Então, eu acho que o circo tem muito isso de querer agradar, né? Querer... Sim, fazer funcionar, né? Fazer funcionar e perceber o que deu errado. Isso me trouxe muitas amizades também. Viajar, né? O circo tem essa coisa da viagem. O lance de entender uma empresa um pouco como uma família, né? Eu acho que foi super legal. Eu acho que eu trabalhei sempre com o Rosana, com pessoas muito legais, assim, que dava para sentir que era a vida dela. Por mais Sim. que ela fosse ganha-pão ali, era uma coisa que ela gostava de fazer, né? E era familiar, põe as pessoas juntos, que ia treinando. Esse sentimento que tem que ser gregário, sabe? Que não sozinho, a gente até pode, mas as coisas são juntas. Assim. São juntas, né? E o que você aprendeu na rua que você leva pro circo? A rua, que o diretor ser o público, sabe? Quando você está na rua, a reação do que dá certo ou errado, tem gente que tem um diretor que fala, mas você está na rua, você vê, né? O que funciona. Ali bem pertinho, né? No espetáculo seguinte você já faz diferente, assim. Eu acredito muito na arte de rua, tanto que eu moro lá no Embu, e lá é famosa a feira do Embu, né? Sim. E eu nunca vi um show lá. Nunca. E daí eu conheço pessoas que moram lá há 40 anos e falam, você conhece essa Praça 40 anos, qual show você já viu? Não tem. E daí eu ponho na minha cabeça isso, que eu aprendi, não é culpa do público. Uhum. E tem 1000 problemas com a política, com a polícia, lá falei, também não é problema disso. Tem que funcionar. Tem que fazer funcionar. Tem público, eu vejo domingo de manhã, chegando família com criança, e falo, nossa, eles não vão ver nada. Sim. Né? Sim. Até na Vila Madalena, o pessoal que vai lá ver os grafites, eu falo, nossa, eles não vão ver quase show nenhum. Ali. Tem muitos lugares para serem ocupados de rua. E você fala muito desse mundo do artista de rua e o artista tradicional, mas eu acho que tem um outro artista, que é o artista de eventos, né, que você conhece bem. Sim, que a galera que trabalha né? comigo lá. Super circo show, né? E de editais. Né? Então, eu acho que por ter a rua, ter os editais, ter os eventos, tem o teatro, atualmente o circo está em outro lugar, sabe? Eu acho que você falou que vai existir sempre. Eu acho o circo não existe sempre. Tinha uma coisa romana, tinha alguma coisa egípcia, mas A arte, né? A arte circense. sempre foi uma transformação e eu acho que sempre vai ser. Então não dá para garantir assim. Atualmente você vê o circo já caminha sem a lona. Sim. Totalmente, assim, sem preconceito ou não, mas a carreira inteira fora de lona você pode ter Feliz da Vida em Cruzeiro. Eu acho A que galera foi- fazendo. o que- Mas é aquela coisa que a Verônica contou aqui, que a arte circense é uma arte milenar. A arte. Então Sim. a arte circense é o quê? É o malabares, é o mágico, é o trapezista, é o Aham. malabarista, que não necessariamente ele atua debaixo de uma lona. Então essa arte circense, ela vai... Se for ver, antropologicamente, alguém estava fazendo um show de rua e daí o pessoal não estava colaborando. Ele falou, vocês não estão colaborando, eu vou cercar isso aqui, só entra quem pagar. É isso aí. Foi isso que aconteceu, né? Mas basicamente é isso, né? Então E o circo... muito com influência americana, depois da Guerra Civil Americana, né? Tem isso dos cavalos, o circo de 1800, né? 1880, né? Tudo, era Surgiu. uma coisa meio militar. Você vê até pelas músicas, elas têm um caráter meio militar, assim. É uma coisa que eu adoro música no circo. Né? Eu toco sanfona há muito tempo. E daí eu tive esse Ele não insight. trouxe a sanfona Eu não trouxe hoje sanfona. porque veio de metrô, gente. Olha só. Bicicleta. Veio de metrô. Mas eu vou mandar um vídeo com uma palhinha, que eu vou fazer um espetáculo, tô estreando espetáculo. Manda o agora. vídeo aí, vamos colocar o vídeo do
Marquinhos Sim, aí. do terreiro. Coloca o vídeo aí. Respeitável público, temos perguntas para o Marquinhos Petecada, trazendo a arte de rua aqui para o Respeitável Cast hoje, nessa noite de gala aqui. Vamos ver quais são as perguntas que nós temos hoje. Ó, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, compartilha. Pessoal, manda aí pra galera, viu, Petecada? Manda pra galera do Beco, da Convenção de Malabares aí pra seguir o Respeitável Cast, que aqui a gente vai dar voz pro circo, pra todas as artes do circo. Eu divulgo porque eu escuto mesmo, eu tenho curiosidade. Vamos de perguntas aí do Respeitável Cast. O prazer estar falando com vocês. Hoje eu vou fazer a pergunta. Como que você chama? Da onde você veio? Eu sou da caravana aqui de São Paulo mesmo, aqui da Zona Leste. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o Celso. Celso, manda sua pergunta aí, Celso. Eu tenho algumas perguntas, algumas dúvidas. Primeiro, qual o maior perrengue que você já passou no circo tradicional de lona? E qual o maior perrengue da rua? Se tem muita diferença de perrengues nesses dois locais. Qual foi a maior dificuldade? E quais foram essas dificuldades aí? Sim, do circo, eu acho que um susto que eu já levei foi chuva forte no circo. Ah, o temporal, né? Pensar que o circo ia cair mesmo. Você fala, nossa, né? Na lona, né? Na lona, do espetáculo mesmo ali. O que tem no circo, até nem é coisas legais muito lembrar, né? Que um pouco da função do palhaço é estar pronto para tudo. Porque se for ver, o circo é tão perigoso. É tão perigoso, né? Globo da Morte... Triplo mortal. Mortal é porque morre, né? Chama mortal porque é perigoso morrer, né? Eu acho legal, mas eu acho que... Porque eu sou um pouco sádico. Porque é um sadismo, né? A pessoa pode morrer, cair. Eu acho que antigamente tinha era vidrado. Falava, sem lona, sem rede. Sem rede. Então, esses que, na verdade, a gente tem que esquecer um pouco, assim, que é essa função do palhaço quando acontece algum acidente. Você fez muitos anos, né, palhaço lá no... Até na rua acontece isso, né? Na rua pode acontecer de alguém se machucar, alguma coisa, e o espetáculo tem que continuar, né? Já teve um espetáculo que eu fui entrar, antes eu encostei na cortina e rasguei minha mão, assim. E fiquei com a mão sangrando e não sabia o que fazer. E entrou? E entrei, tive que ir até o fim ali. O compromisso seu era com o público, né? Então... No circo tem esses perrengues, assim, perigosos, né? Na rua, a pior coisa que tem é quando eu vou trabalhar sozinho. Porque, imagina, quando você vai trabalhar sozinho, você é altamente o seu patrão, né? É você e você mesmo. É você e você. Então, tem eu já vou mais desanimado, às vezes não fico tanto tempo. Acho que o perrengue na rua é estar sozinho. E você acha que trabalhar com um parceiro na rua ajuda mais? Sim. Porque daí... junta mais gente. Você fala não no farol, mas na praça, né? O perrengue, assim, que eu lembrei, assim, você tá sozinho lá na rua e fala, meu Deus do céu, vou pra casa, sabe? Não tá dando aqui. E quando você tá com alguém, uma pessoa motiva a outra, né? As coisas acontecem. Não, vamos fazer acontecer, aquela coisa, né? Vamos lá, mais perguntas aí do Respeitável Cast. Bora. Aqui tá assim, ó. Você acha que o sorriso muda de endereço? Por exemplo, você trabalhou já em circo tradicional, se apresenta na rua. Você sente diferença de se apresentar nesses locais? O que funciona na rua também funciona no circo? Como que é pra você essa visão? Sim, tem. Eu acho que tem muita diferença, porque quando você fala, vou contar uma piada, a pessoa já fica esperando a piada, ela já fica até um pouco feliz, assim. E acontece quando a pessoa fala, vou no circo, né? Ela põe a roupa para ir no circo, ela... paga o ingresso, então ela já está com uma predisposição para rir do palhaço. Quando está na rua, não. Às vezes ela odeia o palhaço. E chega o palhaço lá e consegue tirar um riso dessa pessoa. Então é muito diferente, né? É muito mais fácil. Eu até fiquei mal acostumado, que eu comecei num circo lotado lá de um parque de diversão, que era muito fácil o riso. Chegava lá, você tropeçava até sem querer, já tava e a galera já estava dando risada. E na rua, não. Na rua, as pessoas não querem te ver a princípio, né? Elas estão passando ali. Então, você desafio, né? É um desafio. Eu acho que é até mais difícil, porque quando você consegue, aquele riso foi de verdade ali. Aquele riso veio gratuitamente. Eu imagino que deve ser assim, do nada você começar uma apresentação e vai juntando gente. Sim. Eu acho que porque no circo tá tudo pronto ali, né? O espetáculo... a divulgação, tudo, sim. Se vai dar ao público ou não, mas enfim, tá pronto ali para você se apresentar, né? E na rua você tem que criar do zero, né? E quando, por exemplo, agora eu estou num espetáculo que chama Terrir, que é de terror e risada, que é em teatro, é outra experiência. Pessoa vai lá, ela vai não só para rir, ela vai para se emocionar, ela vai para uma outra experiência. Então,
cada riso eu acho que é bem diferente. Sim. Você viveu algum momento de emoção no circo? Que você lembra, assim, Há muitos. Você é um cara muito muitos. poético, né? O Marquinhos é um cara muito poético, então... Não, e a gente sempre teve liberdade de fazer, a gente fazia números falados com o público. Era muito legal, assim, que a gente brincava com o público. Eu acho que é muito emocionante quando você fica muito tempo trabalhando com uma equipe, e daí alguém viaja, né? Aquela música triste do circo saindo, né? Indo embora, né? Indo embora, isso causa uma emoção, sim. Ah, legal. Temos mais perguntas? Temos mais uma assim. Em relação aos bairros, ao tipo de rua, tem isso também? Por exemplo, se apresentar nessa esquina aqui o público é melhor, na outra é diferente? A galera quer Vocês jogar têm malabares na isso? Avenida Brasil. Qual que é o farol mais disputado de São Paulo? Até isso eu acho que dá para linkar com essa história do beco que eu comecei, falei do começo, não falei do fim, né? Porque entender como a cidade muda assim um pouco. Mas o circo no beco, ele acabou? Não. Não acabou? Não sei, para mim acabou. Pra você pra mim, acabou. infelizmente, mas felizmente, porque acho que às vezes... Tem alguma coisa que você ficou mal resolvida lá no beco? Não, acontece a história, assim, que entender que as coisas mudam e às vezes a gente quer que ela não mude, quer que ela continue. E o que aconteceu? A história de ano 2000, 2001, São Paulo era muito diferente. Um pouco, o Brasil era um pouco ali. Sim. Né? A fase que foi. E a Vila Madalena era um encontro de pessoas ali, de artistas. E daí isso foi mudando com o tempo. Atualmente não é. Atualmente é um bairro residencial. Os bares na rua são poucos, assim, são bares caros. Já era um lugar muito caro, a Vila Madalena. Você ir para lá já era uma coisa cara, fora de mão. Atualmente é muito mais. E daí o que aconteceu? Assim, o Circo no Beco não tinha pretensão nenhuma, né? Daí quando passou uns 10 anos, a cidade já era outra, o centro teve uma vida nova, né? O centro é muito diferente. O centro de hoje, de São Paulo, de 20 anos atrás, a Praça Roosevelt não existia. Né? Era um buraco ali, não sei lá. Ninguém se encontrava lá. Antigamente, os jovens... pensando no circo, você vai entender. Antigamente, quem era de circo, uns 40 anos atrás, queria um emprego no circo, uma namorada, queria uma paquera, ia para o Paissandu. O Largo do Paissandu. Segunda-feira, que era ali que o pessoal se encontrava, bebiam. Que era ali o Café dos Artistas. Café dos Artistas. Né? Café dos Artistas. É ali onde tem o centro de mas memória. daí, isso nos anos 70, 80, 90, caiu muito, a ponto de não ter quase ninguém. Né? O museu só foi, acho que é de 2009, 2008, que agora tem, você vai lá, tem donos de circo tomando café, tem a galera que era volta um encontro ali, o Café dos Artistas. Agora tá voltando mais, porque o centro foi reviveu um pouco. E quando começou o beco, o lugar para conseguir trabalho, para comprar equipamento, era o beco. Você queria comprar uma clave, você ia no beco. Tinha galera dos produtores, os fabricantes. Até mesmo assim, o dono do circo que queria contratar alguém, ia no beco para conhecer as pessoas. E o que aconteceu que foi mudando, 2012, 13, 14, assim, e parou isso. Aconteceu que a gente começou a fazer show só para gente mesmo, para artista, para os amigos lá. Mas nessa fase, olha só que estranho, começou a entrar muito dinheiro por beco. Porque a gente nunca foi atrás de coisa, mas a gente recebia convites assim, para o Sesc, para eventos da prefeitura. E que estranho, como o dinheiro é uma coisa boa e ruim, né? E aí o beco começou a ficar famoso. Não, eu acho que ele era antes. Aí ele começou a ficar desfamoso. Porque daí, quando era sem dinheiro, todo mundo participava, era uma coisa coletiva. Quando entra o dinheiro, começou a ter menos pessoas. Estranho, assim. Eu lembro que eu convidava as pessoas não ficavam, iam só assistir. Eu falava, nossa, mas a gente pode trabalhar, pode ir para outros becos. Que essa é a minha pretensão. Eu falava, não quero fazer um show para Vila Madalena só. Tem tantos becos. Tem outros becos em São Paulo. Tem uma tradição antiguíssima, que é o tapa-beco. Uma tradição de mais de 100 anos. Assim, quando começou os lugares urbanos, em vez de fazer um circo, eles tapam o beco e falam, para entrar tem que pagar. Né? Muitos circos fizeram isso. E a gente falava, não, a gente pode levar uma mensagem para outros becos, mas a gente nunca conseguiu fazer isso, porque não tinha porque antigamente a reunião era 20 pessoas. Virou 3, 2... Às vezes eu já fiquei sozinho. Sério? Mas eu fui deixando a coisa passar. E daí veio a pandemia. Né? Quando veio a pandemia, tinha uma pessoa só no beco.
E eu falava, nossa, que pessoa corajosa, né? Que ela tá segurando a Tá onda. na resistência ali. E eu vou ajudar essa pessoa, eu estava um pouco distante. Eu já estava meio não acreditando na Vila Madalena, assim. Mas daí eu falei, nossa, o mundo vai acabar. Eu tenho que... Vou voltar pro beco. Sim. E o que aconteceu? Essa época, eu voltei e começou a ganhar muitos editais. Ali, não muitos, alguns. Uhum. E eu pensava, nossa, que bom, a coisa vai funcionar. Vai funcionar, mas não apareceu pessoas novas. Parece que o dinheiro, não sei, ele centraliza. Pulverizou a galera. Pulverizou. Ou todo mundo já está nos outros. Outras companhias, né? Sim. E daí não queria fazer uma coisa filantrópica. Assim. Sim, sim. sim. Mas daí eu fui querendo acreditar na pandemia. A volta, falei, nossa, vamos voltar quando acabou a pandemia? Vamos voltar com tudo. Vamos dobrar a aposta, colocar mais luz, mais divulgação, chamar mais gente, assim. E foi legal, 2022, 2023, mas já era um público muito menor, assim. Eu acho que a paquera, tem outro lugar, tá na Roosevelt, por exemplo. Tem outros encontros, tem encontro da Zona Leste, no Tatuapé. Que é forte também. Que tem uma E galera, você voltaria pro Circo no Beco? Não, acho que não é questão de voltar, é que as coisas acabam. Qual sentido tem fazer um show ali na Vila Madalena? Porque não é um lugar de passagem. Sim. As pessoas têm que ir para lá. E daí eu fiquei meio fechado nessa bolha. Nossa, vamos no beco. Eu sou o garoto spam de propaganda. Sim. Propaganda, vamos lá. E daí eu fui em outro evento, ali que teve um dia no beco que foi o Tchacobate, aquele palhaço. Uhum. E foi lotado. E meio polêmico, né? Porque tem pessoas que não gostam dele, assim. Mas foi muito cheio. Falei, nossa... Lotou. E daí, outro dia eu fui no encontro da Roosevelt, que teve um show normal, estava muito maior do que esse. Então você acha que agora mudou de endereço? Mudou, a juventude mudou de Mudou a endereço. dinâmica, né? Mesmo porque antigamente você ia na Vila Madalena, você poderia ficar a madrugada inteira na rua. Era um lugar boêmio de rua mesmo. Sim, você ficava na calçada ali, comprava bebida barata, o que for, assim, comida barata. Atualmente não é. Atualmente é caríssimo. Lá uma empanada é uns R$20. Já ficou caro pra galera, né? Enquanto que na Roosevelt a pizza é R$10. Né? Entendi. Então não tem muito sentido. Eu falei, não vou chamar as pessoas para cá, claro. Porque eu não quero estar aqui. Sim, né? sim. Eu acho que mudou, assim. Mudou a dinâmica, né? E daí você falou isso de voltar. Eu acho que não é questão de voltar. Eu pensava que poderia ter 1000 anos o beco, mas tá legal ter 22 também, né? Que agora foi o tempo 22. dele, né? Não, eu vou fazer 44, foi metade da minha vida que eu me dediquei bastante lá. Legal. Conheci muitas pessoas. E parabéns aí por essa dedicação, né? Não só ao beco, mas ao mundo do circo também, porque você viu muita galera ali crescer, se desenvolver, como o Anderson, como outros malabaristas. E, Marquinhos, o que o circo te ensinou até agora no circo da artista de rua, independente se você trabalha na rua, trabalha na lona? Porque eu acho que o circo é circo e a gente tem que valorizar essa arte, valorizar as pessoas que vivem do circo também, essas pessoas que jogam malabares do farol, fazem a sua arte na rua, valorizar essa galera. Você que eles estão da galera dos eventos e dos editais. Dos né? eventos também, né? Que eu quero trazer eles aqui. Inclusive, eu quero trazer a galera aí do circo contemporâneo. Convidei a galera do Circo Zani, convidei um monte de gente aí, ninguém quer vir aqui no Respeitável. Mas não tem, uma hora vem. Não, eu vou mandar. Uma hora a galera vem, né? Então, independente, essa galera a galera de eventos veio, o Caio, a Carol também trabalha com eventos, então. Mas, independente, né, do que você faz, você está levando o nome do circo para cima. E o que o circo te ensinou e te ensina até hoje como ser humano? É uma pretensão grande do circo, né? Pra ensinar alguma coisa assim. O que esse mundo do circo, né, te ensinou? Desde que você que não nasceu no circo, você veio, você tem uma resistência forte aí com a galera de rua, levou essa causa, mantendo essa arte do circo, conhece o circo tradicional, já trabalhou no Marcos Frota, trabalhou no Circo dos Sonhos lá. Então você sabe, né, o que é o perrengue do circense. O que me trouxe de aprendizado, eu acho que o circo é muito diferente das outras, um pouco diferente das outras artes, que você tem que ser um pouco super-herói, né? Você tem que, mais do que interpretar, você tem que mostrar um superpoderzinho, né? Qual que é esse super? Você tem que desenvolver algum superpoder, assim. Eu acho que todo mundo tem um potencial, assim. Sim. Não que eu tenha esse superpoder, mas eu estou desenvolvendo, assim, eu descobri que cada um pode ter alguma coisa magnífica.
né? Que eu tento ter com o palhaço, tento ter com a música, tento ter até organizando os O eventos. que é essa coisa magnífica, ela impacta, assim? É uma coisa que tem um pouco a ver com a arte, assim, que a arte é muito... É difícil entender o que é arte, né? É aquela um pouco a diferença da pessoa que faz a moldura do quadro para quem pinta o quadro, né? Qual é a diferença de quem faz a moldura e para quem faz o quadro? Qual é para você o que você acha? Ah, o cara é o que pinta é o artista, né? Não, é que quem faz a moldura tem que fazer bem feito, né? Sim. É uma ironia. Pra colocar Não, a pintura, né? É uma ironia, porque o quadro lá, a moldura tem que ficar bem feita. Porque senão o quadro pode cair. Mas o quadro tem que ficar bem feito? O quadro tem que ficar bem feito. O que é um quadro bem feito, né? Me trouxe isso, que o que trouxe do circo. O circo é meio que essa moldura, sabe? Você tem que estar bonito, elegante, tem que funcionar. A moldura tem que funcionar. Mas o quadro não tem regra nenhuma. O quadro você pode pintar de Qualquer cor que você qualquer quiser. cor ali, não tem como explicar, falar, não, isso por causa disso. A moldura, sim. Então, acho que o circo me trouxe isso de mostrar que a arte, às vezes, é meio instrumentalizada, né? Pro bem e pro mal. Isso que eu te disse, que eu acho que no circo tem muito pouco essa questão política mesmo. Porque a gente está vivendo uma fase terrível, se for ver, no mundo da política, Sim, sabe? sim. Eu não sei se era uma ingenuidade minha, mas nos anos 2000 a gente podia não falar de política. Hoje em dia... Porque estava tudo bem, de certa forma. Era aquela coisa, acabou a história um pouco. A gente viveu um pouco isso. Sim. Você falava de guerra, falava, nossa, como alguém votou no Hitler? A gente Sim, pensava sim, isso, sim, né? sim. Atualmente ninguém faz essa pergunta. A gente entende porque o pessoal votou no Hitler. Sim. Porque elegeu o Hitler, porque morreu tantas pessoas. Porque vão morrer mais. Sim. E eu acho que tudo está no quadro, não está na moldura. Entendi. A mensagem lá. A mensagem da arte, às vezes, é terrível, cara. A existência é terrível. O circo é uma enganação consciente. A gente viver a ilusão, falando, tá uma bosta tudo, mas vamos ser felizes aqui agora. Né? É um pouco isso. Mas tem essa coisa que eu acho que no circo... Nesse momento vai começar o espetáculo. Apesar de ter pessoas incríveis no circo, que mesmo de técnica, eu conheço pessoas com técnica fabulosa no circo, que o pessoal da rua não tem número de báscula, sei lá, que precisa de muita gente, trapézio, assim, a rua nunca vai alcançar isso. Mas a mensagem, assim, eu tô para ver um circo progressista, cara. Sabe? Um circo que você vai lá e fala, nossa, olha, aquilo me fez pensar um pouquinho, assim. Você fala, se fez pensar nos números que acontecem? Não, no progressismo, do contrário de, sei lá, de fascismo, desse tradicional que pode ser ruim. Porque o tradicional, ele vem com muita coisa ruim, vem com muito preconceito. Essa história mesmo que eu te contei da Hermínia, que era cigano, esconde que é cigano. É a mesma coisa, falar, tá bonito com a bandeirinha verde e amarela, vamos pôr a bandeirinha verde e amarela que vem mais público. É o cara pensando na moldura, a moldura precisa ser verde e amarela nesse momento. Né? O quadro, Sim. Não sei, eu acho que me trouxe esse questionamento que... E a coisa que o circo não para também, né? Quando você trabalha, você tem aquela coisa, você não tem descanso nenhum, às vezes nem no Natal, assim. Então você vive, talvez, mais fora dessa política toda, assim. E antigamente eu pensava que não precisava muito, mas a gente vê que sempre precisou. Sim. E eu acho que não que alguém tenha que ter um posicionamento político no circo, assim, não estou cobrando isso de ninguém, mas faz falta. E daí você vê no mundo... Mas você já acha que já não existe isso? Assim, a galera, às vezes, do circo tradicional, às vezes pode ser que sejam mais de esquerda, mais de direita. Às vezes eu tento não... A galera pode ser... generalizar. Daí eu visito um circo e falo, meu Deus do céu, é uma cultura muito diferente. Muitas pessoas... Mas eu acho que você acha que não tem que respeitar essa cultura? Não, eu acho que tem que beber do pessoal da rua, entender de outros, ver um espetáculo que tem uma mensagem, falar, o que será que aquilo quis passar? Sim. E pensar que não existe esse ser a política. Mas você acha que, por exemplo, o Circo du Soleil, ele apresenta um espetáculo que passa uma mensagem e ali tem todos os elementos. Não, eu acho que o Soleil entra como a moldura é muito bonita, sabe? O quadro... Sabe, aquilo tanto que foi comprado pela China, é uma empresa, sabe? Aqui, o intuito de uma empresa não é passar uma mensagem. O intuito de uma empresa é ganhar dinheiro. Sim. E tudo bem, né?
ganha o dinheiro dele. Você vê até o Soleil, antigamente todo mundo era um grande parâmetro, o Soleil não é mais, né? Sim. Lembra que todo mundo antes gostava muito do Isso Soleil? é verdade, isso é verdade. Porque eu acho que as coisas se multiplicaram um pouco, assim, tem mais formas de fazer shows, tem... Não é só o Soleil, e a galera não também é... tá criando uma identidade, né? Dos seus espetáculos, Sim. das suas performances, né? Até criar isso que, né, a gente falou da escola do circo, que eu não sei se é assim até hoje, que todo mundo se forma com a verba pública, fica vários anos, que deve ser uma maravilha estudar lá. Você mora no Rio de Janeiro, você tem auxílio, moradia, alimentação, professores ótimos, e tem todo esse investimento. A pessoa acaba, ela não trabalha nem um dia no A Brasil. galera de fora vem, pega a galera e vai trabalha embora. a vida inteira fora. E a gente olha para isso e fala, não, tudo bem, é assim mesmo. E eu acho que está mudando um pouco isso. Ou pelo menos não ir para a Europa. Né? Sim. Que era o centro do mundo, a gente pensava que era a Europa, o Soleil, Canadá, não sei lá. Agora não, acho que... Porque tem... Você já foi para a Arábia, você já deve ter sentido isso, que eles gostam muito de brasileiro. O pessoal do Oriente Médio, da Ásia, o Piva mesmo, quando conta as histórias da África, que ele vai, a recepção pelo Brasil, pelo futebol, o soft power brasileiro é muito forte. Enquanto que na Europa não. Na Europa é meio la cucaracha. Sim. Né? E eu acho que está mudando esse parâmetro. Acho Sim. que cada vez mais estão querendo espalhar no mundo, estão querendo fazer outras coisas, mais o intercâmbio com a América Latina também. Eu acho que isso que é uma coisa que o circo faz muito forte. Na convenção tem muitos estrangeiros. Tem muitos estrangeiros, é. Né? Eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera dos artistas de rua aí. Deixa uma mensagem pra galera aqui, ó. Fala aqui. Né? Fala aí, eu queria que você deixasse uma Olha, mensagem pra essa galera dos artistas de rua, que é uma galera bacana, uma galera espetacular, uma galera que leva a arte do circo aí. Tivemos aqui o grande Marquinhos. Marquinhos, fala aí uma... Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Mas se você quer aprender no circo, aprenda junto. Faça junto. Erre junto, sabe? Não tem problema errar, desde que você erre junto, coletivamente. Sim. O coletivo é difícil. Você trabalhar com várias pessoas, quando você não é o dono daquela coisa, todo mundo é o dono, é complicado, vai ter desavenças, e isso faz parte. Então, se una. Faça um encontro. Tem gente que, eu já vi isso, que quero fazer um encontro na minha cidade. Tem 2 malabaristas, já é um encontro. Já é o encontro, né? Então, tem muito... Você falou que... Para fortalecer essa cultura, né, do artista de rua, a dica que você dá pra gente fortalecer mais? Malabaristas do circo, univos. Queria falar uma frase de efeito, eu não consegui, mas se unam, malabaristas e a importância de trabalhar a essência do circo. Trabalhar em equipe, o pessoal se unir, trabalhar o grupo, a colaboração entre um e o outro. Eu acho que isso é importante, né? Por mais que seja uma pessoa super boa, que nem o Piva, eu super admiro. O Piva trabalha sempre sozinho. Eu falo, Piva, o dia que você construir um circo seu, né, uma lona de circo seu, com essa ideia sua, vai dar certo. Então, incentivar pessoas que estão querendo fazer coisas, estar junto. Agora uma pergunta que eu vou fazer pra você. Se o dono do circo chegar, o Marquinhos, ó, ele é ótimo palhaço, malabarista, toca sanfona. Você tem algum sonho de trabalhar em algum circo ainda? Tenho. Do circo de lona mesmo? Não, sem dúvida, todos. Um convite aí pro Marquinhos aí trabalhar no circo? Não, ainda mais uma coisa que eu tô me especializando, a música no circo. Porque muitos circos estão usando música ao vivo, né? Então seria legal, né? Então eu posso vender o meu peixe aqui, porque eu sempre tive esse problema que sanfona é um instrumento magnífico, adoro. Mas ela é muito harmônica, ela tem muitos sons juntos. E é muito difícil no circo mesmo você ver ao vivo alguém tocando sanfona, porque tem acústica, né? Bateria. É muito difícil o circo com banda ao vivo. E agora eu tô com instrumentos eletrônicos, que o som sai com uma qualidade incrível. Então, o meu grande sonho é tocar numa banda com música eletrônica no circo. No circo, na lona. No circo, em lona. Olha aí, galera. Respeitar. Pessoal, conversei aqui com Marquinhos Petecada, um grande artista, palhaço, malabarista, artista, já trabalhou na rua, trabalha no circo de lona. Muito obrigado, Marquinhos, por ter vindo aqui contar a sua história, esse movimento do circo no beco, os artistas de rua. Isso é muito importante para a cultura circense. Muito obrigado e se quiser agradecer aí, fica à vontade. Não, obrigado. Eu já te disse, não é de hoje que eu vejo mesmo o podcast, eu gosto de ver as pessoas aqui. Continue com isso que estamos indo para algum lugar. Sim. Estamos indo, graças a Deus. Isso aqui é para a galera do circo, para a galera que é apaixonada por circo. E se você quiser
conhecer mais do Marquinhos Petecada, Sim. qual que é as redes sociais aí? Você acredita? Eu fui entrar no Instagram faz pouco tempo. Aham. E já tinha um pronto, meu. Já tinha? A internet faz isso, que é meu nome inteiro. Então bota aí, como é que é? Antônio Marcos Pires Gil. Antônio Marcos, arroba Arroba Antônio Marcos Pires Gil. Ou revistapalcoaberto.com.br. Bota também a da revista aí, Palco Aberto. E se você quiser compartilhar aí, segue o Respeitável Cast, se inscreve no canal. Eu queria agradecer aqui a Terra Cine Filmes, que faz essa produção aqui. Incrível, nosso produtor aqui, Celso, que tá aqui hoje. Ele que organiza tudo aqui, junto com a galera aqui da Terra Cine. Muito obrigado e até uma próxima vez, se Deus quiser. Valeu! Cadê o uou? Como é que é? Uou! Uou! Valeu!